Paz, Shalom de Cristo, que o Senhor venha conosco ajudar a entender o Evangelho, Espírito do Senhor, Senhor Jesus, nosso amado, e é maravilhoso quando a palavra do Evangelho penetra em nós, é maravilhoso, não existe livro melhor. Não existe mestre ou rabino melhor. Não existe coisa melhor. Mestre, quando digo mestre, também tem pastor mestre, tem cristãos mestres, eu tô falando que é bom os mestres que eles ajudam a gente a entender algumas coisas que não sabemos a tradução, mas o Evangelho de Cristo começou tudo por ali, no cristianismo, pelo Evangelho de Cristo. Depois vem os apóstolos, que deu continuidade, sendo guiado pelo Espírito Santo, que também é bênção grande, grande, grande de Deus, que maravilhoso, que nós devemos amá-los. Mas eu peço que você já se inscreva lá na minha comunidade Unida de Cristo, Helena, no YouTube. E que o Eterno venha nos ajudar a entender mais e mais a palavra. Essa é a verdadeira palavra. Só a escritura, mas qual escritura? Eu creio na escritura e na tradição, tanto judaica como cristã, católica e ortodoxa. Ok? Mas para pregar ao público é aquilo que está escrito. A gente vai passar informação, mas isso que está escrito aqui, para quem diz que é cristão, não importa que vertente ele é, não pode negar. Não seria contraditório dizer que é crente. Vem conosco, Senhor. Vamos começar a leitura aqui, João. Hoje é capítulo de Lucas. Hoje é Evangelho de Lucas, capítulo 6. Eu estou muito distraída, misericórdia. Hoje é Evangelho de Lucas, capítulo 6, que o Senhor vem nos ajudar a entender, começando a ver o versículo 24, que é a segunda parte. Então vamos lá. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Okay? O rico, tudo que ele quer é só ele oferecer dinheiro que ele consegue, né? A morte, ele vai tentando prolongar, mas chega uma hora que o dinheiro não compra mais a vida, aí morre. Mas outras coisas que eles podem dar um jeito de comprar, eles compram. E ainda mais que, infelizmente, existem muitas pessoas corruptas no mundo, então, se alguém chega e fala, se tu fizer isso, eu te dou uma grana alta. A pessoa arrisca a própria vida, como a gente vê por aí, essas coisas que acontecem, ok? Então, os ricos tendo a vossa consolação. Mas ai de vós. Ai, quando a Bíblia fala ai, é porque o negócio vai doer mesmo, de verdade. Pior que a dor que você conhece da terra. Mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Então, se a consolação do rico está na riqueza que ele tem, a vida dele é triste. Não importa se ele é rico, ele tem que ter a consolação em Cristo. Ele tem que saber que Cristo está acima da riqueza dele. Quando uma pessoa é rica, estou falando rico de verdade, estou falando de quem só tem uma casinha, um carro,
um trabalho pela misericórdia de Deus para viver. Eu falando de rico mesmo, que se ele parar de trabalhar, o dinheiro que ele tem já dá para ele ver o resto da vida. Ok? Morre ainda sobra para os parentes brigar. Tem gente que é assim, sabia? Se parar sem fazer mais nada, já tem dinheiro para ver o resto da vida, ainda sobra quando morrer. Mas a Bíblia diz, ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Né? Aonde? Nas riquezas. Porém, como eu disse, quando chega a hora de morrer, o dinheiro não compra a vida. Pode até esticar um pouquinho com os remédios, com o hospital, com isso, com a cirurgia, com troca de coração, mas vai chegar uma hora que nada disso vai resolver. Então, a nossa consolação precisa estar em Cristo, não em riqueza. E às vezes as pessoas colocam consolação em coisa tão pequena. Se nem os ricos podem colocar consolação na riqueza, imagina aqueles que colocam a consolação em coisas pequeníssimas. Então vamos lá. Vem conosco, Senhor, ajuda-nos. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Então não se ilude se vê alguém dando muita risada. Ai, tá feliz, tá feliz. Tá feliz hoje, amanhã já tá chorando. Não, gente, se ilude não. Ok? Não é porque alguém tá fazendo festa hoje, tá pulando, tá, que amanhã isso vai estar acontecendo. Amanhã que eu digo, às vezes não é exatamente amanhã, mas no futuro breve, quando a gente falar amanhã, ok? Ou até pode demorar, mas não se iluda. Não se iluda, porque a palavra de Deus, aquilo que o Senhor Jesus falou, se escreve embaixo, assina embaixo, ok? Aí de vós que estáis fartos, porque vireis a fome. Então, ai, não quero essa comida, não quero aquela, ai, não aguento comer mais nada, não aguento ver essas comidas na minha frente. Ai de vós que agora que está farto, porque um dia a fome vai chegar, um dia ele vai dar valor ao teu pão seco que ele jogava no lixo. Tem misericórdia, Pai. Que as pessoas já mudem agora, em nome de Jesus. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. A moda do mundo, a moda da psicologia é faça tudo aquilo que te dá felicidade. Okay? Faça tudo aquilo que te dá felicidade. Mas a Bíblia fala, vós que agora rides, ai de vós que agora rides, festejeia, banqueteiam, faz tudo que quer dar, que o coração pede, né? Porque gemereis e chorareis. Misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a não se iludir com o riso de ninguém. Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim fazia os pais deles aos falsos profetas. Que? Aos falsos profetas. Aqui ele está pregando para Israel. Não esse Israel de hoje que a gente conhece, mas o povo de Jerusalém. Naquela época era o povo de Jerusalém. Hoje a gente se conhece como Israel. Mas naquela época, o Israel naquela época não era esse Israel de hoje. Israel naquela época eram as 10 tribos que tinham se dispersado. Então, aqui ele estava pregando para o povo de Jerusalém. Então, Deus enviou muitos profetas em Jerusalém. Isso Jesus falou, que eles matavam os profetas, né? Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Eles louvavam os falsos profetas. Quando vinha um profeta e falava, rei,
Sabe essas políticas de hoje que aplaude? Evangelho protestante aplaudindo os políticos, sabe aquela coisa? Aplaude. Se o que tá lá do outro lado não der a glória a Deus, ele vai morrer ser comido de bicho, igual aconteceu ali com Herodes. Conhece a história do Herodes? Acho que era o terço. Quê? E você que diz que o evangelho fica aí adorando falso profeta? Ai de tu também. Ai de vós quando vos louvar os homens. Louva os homens. Fulano é grande, fulano é... Compara até com o Senhor Jesus, coloca lá o leão. Leão com Jesus. Aí lá, leão de Judá. Leão de Judá é Jesus de Nazaré. Ele não divide a sua glória com ninguém. Essas glórias que você está vendo na terra é dos homens. É dos homens que o Senhor Jesus, inclusive, rejeitou quando o inimigo ofereceu. Será que os evangélicos conhecem mesmo quem é Cristo? Vem conosco, Jesus. Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Aos falsos profetas. Sabe o que era com esse falso profeta? Meu candidato vai ganhar, Deus me revelou, vai ser só glória, não sei o quê. E o candidato não ganhou. Falso profeta. Vamos lá. Digo-vos a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. O quê? Amar aquele inimigo lá que está no governo do Brasil, nem pensar, acho que Jesus errou aí, nessa aí Jesus errou, porque eu não vou amar ninguém. Tem um monte de gente desejando o mal pro povo do outro partido. Um monte de gente que se diz evangélico protestante e messiânico, desejando o mal pro povo do outro partido. Deve ter católico também no meio, não seja. Deve ter de tudo. Mas diz que é cristão. É isso que eu quero dizer. Desejando o mal para o povo do outro partido. Mas a Bíblia diz: digo-vos a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Esse versículo aqui breca, ferma, como diz italiano, ferma. Evangélico protestante, alguns católicos e aqueles que são envolvidos na política e messiânicos e todos esses grupos que adoram os candidatos do lado X e odeiam do lado do outro. Se você falar esse versículo para eles, eles vão vir com um monte de desculpa mas eu fico, o que está escrito, ficou o Evangelho de Cristo. Digo-vos a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Fazer o bem, não é desejar a morte, não. De tanto desejar a morte, que as pessoas estão vivendo até mais que o normal. Porque Deus não vai satisfazer desejos de crentes caprichosos, egoístas, materialistas. Vem conosco, Senhor. Vem conosco, Senhor Jesus. Vamos lá. Abençoai os que vos maldizem, orai pelos que vos injuriam. Estou injuriada com aquele cara. Não vou nem falar os nomes. Então, ora por eles. Ora por eles. Quanto mais se deseja o mal para eles, mais a vida deles prolonga. Porque o Brasil é do Senhor Jesus, e é o Senhor Jesus que manda. O Brasil é do Senhor Jesus, é Ele que manda. Se vocês não obedecerem o Evangelho, vocês que se diz que é evangélico protestante, ou católico, ou messiânico nazareno, não importa. Se você diz que crer no Messias Mashiach,
Mas você está desejando a morte dos outros por causa de política? Vocês acham que o Senhor Jesus vai fazer a vontade de vocês? Se ele mesmo aqui falou que é para a gente orar pelos que nos injuriam, aos que te ferir, nunca numa face oferece também a outra, e ao que tirar a capa, não impeça de levar também a túnica. Se em 2022 aquele líder tivesse ouvido esse versículo aqui, hoje ele não estaria sofrendo tanto como ele estaria sofrendo. Você já sabe, não precisa entrar em detalhe. Olha, aqui te ferir, uma face para também a outra, e ao tirar a capa, não impeça de levar também a túnica. Não, tentaram impedir de todas as formas e não conseguiu. Porque diz que não fala que o prazer é do Senhor Jesus, então quem está mandando é o Senhor Jesus. Deixa ele mandar, continuar mandando em nome de Jesus, amém. Ok? Acho que Jesus errou na hora que está escrevendo. Aí vem e as pessoas inventam mil... Gente, quando o evangelho protestante não quer aceitar a Bíblia, eles inventam 1001 interpretação diferente e errada do que está escrito. Preste atenção. Quando eles querem atacar a Igreja Católica, eles vão lá para o Velho Testamento e ataca a Igreja Católica. Mas quando eles querem cobrir o erro deles, eles pegam o Novo Testamento e fazem uma interpretação nada a ver. Sabe, interpretação nada a ver? Ah, não é bem assim. Não é bem assim que Jesus falou. E começa com a enrolação que só cai quem também não pensa. Porque quando a gente começa a pensar, a gente fala, o quê? Eles estão me enrolando. A Bíblia está escrita assim, eu vou crer sim. O que a Bíblia está escrito? O que a Bíblia está escrito? O Evangelho de Cristo Jesus. Digo-vos a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Abençoai os que maldizem e orai pelos que vos injuriam. E aos que te ferirem uma face, oferece também a outra, que tirar a capa, deixa eu levar também a túnica. Não, imagina. Minha túnica, meu trono, ninguém tira. Mas tirou. E os evangélicos tudo aplaudindo. É isso mesmo, ninguém tira seu trono. Mas tirou, e aí? E agora? O que vocês vão fazer? E eu não sei como é que vai ser no final desse ano, não. Só Deus sabe. É bom ser humilde diante de Deus. Ficar com arrogância é perigoso ter uma surpresa muito desagradável. Estou falando para os evangélicos, protestantes e os católicos também, que são políticos, messiânicos, nazarenos. Qualquer um. Vamos lá. Dá todo o que lhe pedi e ao que tomar... Dá todo o que lhe pedi. E ao que tomar o que é teu, não los reclame. Imagina, Jesus, você tá... Jesus... Eu vou ficar até quieta aqui, senão eu ia falar besteira. Vamos seguir em frente. O que quereis que os homens vos façam, fazei-os também a eles. Eu exijo respeito. Então dê o respeito. Vamos lá. Se amais os que vos amam, que recompensa mereceis? Se vocês amam só o que é do teu partido, se você só ama só o que é da tua igreja, porque os protestantes, eles se unem tudo para falar mal da igreja católica, mas entre eles mesmos eles brigam. Porque um interpreta a Bíblia de um jeito, outro prega de outro, aí o outro briga com o outro, bota a igreja e por aí vai. Entre eles mesmo briga. Eu já passei, eu tenho 47 anos de igrejas, 48 esse ano vai fazer. E uma vez, porque eu era da Batista, uma pessoa da Assembleia me ofendeu. 40 anos atrás. Quer? Agora, quando é para atacar a igreja católica, todos eles se unem. Gente, segue quem não quer ver. E falta de entendimento é quem não quer entender. O que quereis que os homens façam, fazer eu também a eles. Se amais o que vos amam, que recompensa mereceis? Eu só amo o pessoal da minha igreja. E daí? Que
Que serventia tem isso? Eu só amo o meu povo. E que serventia tem isso? Só amo os que são do meu partido, tá? E que serventia tem isso diante de Deus? Se a Bíblia diz, se amais o que vos amo, que recompensa mereceis? Nenhuma, gente. É isso que quer dizer. Também os pecadores amam aqueles que os amam. Os pecadores também têm os seus grupos. E eles amam aqueles que estão ali dentro daquele grupo. Agora, se você diz que é cristão, evangélico, protestante, católico, messiânico, nazareno, se você diz que segue Jesus, mas você pega esses versículos e joga fora e fala mal das outras religiões, que bem que você está fazendo. Até os ímpios, eles amam uns aos outros lá no grupo deles. Então, amar os do meu grupo, da minha igreja, do meu partido, você não vai ganhar nem a recompensa de Deus por isso. Não faz mais que obrigação sua. É isso. Vamos lá. E se fazeis bem aos que vos fazem bem, que recompensa mereceis? Pois o mesmo faz também aos pecadores. Agindo igual o de lá, que você diz que é do mal. Ai, crente que vota naquele partido é do capeta. Mas a Bíblia diz que se a gente amar só aqueles que é do nosso grupinho, a gente está sendo igual àqueles que vocês dizem que é do capeta. Não tem diferença. Ok? Os pecadores também fazem isso. Ou do outro lá partido que você diz que é do mal. Vamos lá. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, que recompensa mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. A pessoa emprestou lá, eu te empresto 100, mas você tem que me dar 120. Se demorar muito, você vai ter que me dar mais. Porque no mundo das finanças, todo mundo esquece a religião que tem, a fé que tem, o Deus que segue. É todo mundo na corrida para ter mais. E aqui tá falando. Até os pecadores também emprestam para receber um tanto a mais. Então, eu estou emprestando, mas ele vai ter que me pagar tanto a mais. Então os pecadores fazem isso. Ok? Vamos lá. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazer o bem, emprestai sem daí esperar nada, e grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bom para com os ingratos e maus. Mas isso não é justo. Eu que vou na igreja todo domingo, que eu não adoro santo, vou na igreja e Deus diz aqui, o que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Porque ele é bom para com os ingratos e maus. Deus é bom para aquele povo daquela religião lá, para aquele povo do partido lá, Deus é bom. Gente, vocês não conhecem Deus. Vocês não conhecem Deus. Aí vai todo mundo pro Velho Testamento. Vamos lá pro Deus do Velho Testamento, que ele era vingativo e nós queremos vingança, vingança, vingança. Aí a vingança vai cair em cima de você. Jesus, socorro, misericórdia, livrai-nos. Mas para de ser ruim. Ok, logo em seguida que vem escrito. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Jesus está falando que Deus, o eterno Pai, é misericordioso. Não, pois eu vou lá, Davi falou que todos os meus inimigos sejam destruídos. Pois é. Já pensou se Deus tiver destruído Davi quando ele pecou, cometendo 2 pecados graves que tem que é homicídio e adultério?
Sabe que ali Deus usou de misericórdia porque Davi não era digno de ser poupado da vida por causa dos pecados que ele cometeu. E Deus usou de misericórdia. E Davi sabia disso, que ele merecia a morte. E Deus usou de misericórdia. Porque ali ele se pôs igual aos inimigos que ele tinha, Davi. Quando ele fez aquilo, ele se pôs igual aos pagãos, igual aos inimigos dele. Vamos lá? Bem, misericórdia, Jesus. E não serei julgado. Não condeneis e não sereis condenado. Perdoai e sereis perdoado. Voltando ainda a Davi, ele precisava ficar vivo porque ele era governante de toda a nação de Israel, que eram as 12 tribos na época juntas. Ele precisava. Demorou muito para Davi ser preparado para aquele cargo. Demorou muito, foi muitas experiências. Se Davi morre ali, o povo estava tudo espalhado depois. Tudo dividido, tudo. Mas Davi passou por muito sofrimento na própria casa. Misericórdia, Senhor. Se não fosse o sangue de Cristo, ninguém era salvo. Se não fosse o sangue do Filho de Deus que foi derramado por nós, ninguém seria salvo. E tem gente que acha que vai ser salvo porque deu meio quilo de feijão para alguém. Vamos lá. Não julgueis e não sereis julgado, não condeneis e não sereis condenado, perdoai e sereis perdoado. Dai e dar-se-vos-á. Colocar-vos-ão no regaço, medida boa, cheia, recalcada, transbordante, porque com a mesma medida com que medido sereis medido vós também. Sabe por que muitas vezes nós estamos passando um monte de problema e depois as pessoas... A culpa é do diabo. Não, o diabo só te tentou. A culpa é sua que você deu ouvido. Ok? Vem conosco, Jesus. Santo é teu nome. Livrai-nos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Propôs-lhes também esta comparação. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Ou buraco? Não, eu sou evangélico, protestante, eu conheço a Bíblia, nós temos melhor ensino, mas tá como cego, guiando outros cegos. E aí vai acontecer, os dois vão cair no mesmo buraco. Não somos nada. Se Deus não tiver misericórdia de nós, nem a Bíblia a gente entende. Pode ler, fazer teologia, estudar hebraico. Eu sei hebraico. E daí? Onde o Senhor Jesus mais pegou no pé foi do povo que falava hebraico. Vamos lá. Propôs também essa comparação. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? No buraco? E quando as pessoas começam a se exibir muito, dizendo que sabia, o Senhor Jesus falava assim, pois vocês poderiam até se escapar do castigo, mas já que vocês dizem que sabe, então agora não tem escapatória. Melhor a gente ficar quieto. A não ser que Deus te usa para pregar. Aí outra coisa, você vai estar pregando a palavra dele. Ok? Deus tem compaixão de nós. A Bíblia. Não os nossos achismos, mas o que está escrito. O que está escrito? Está escrito é isso aqui que eu estou lendo. Pega Lucas 6 e leia. Vamos lá. O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como seu mestre. Tem gente por aí que acha que está acima de Jesus de Nazaré. Não, porque eu mereço o melhor hotel, o melhor carro, no avião eu tenho que ter o melhor lugar, sabe? A poltrona mais cara, porque eu sou
Filho do rei. Espera aí. O discípulo não é superior ao mestre. Ele não é superior. O Senhor Jesus andava atrás de riquezas e coisas caras deste mundo. Vocês acham que se o Senhor Jesus fizesse a vontade do sacerdote, a vontade do Herodes, o Senhor Jesus ia ter as melhores condições, ia ter guardas ao seu favor, ia ter o melhor barco, navio, sei lá, não sei se tinha navio naquela época já, né? Ia ter os soldados à disposição dele, ia ter a melhor comida, a melhor cama para dormir, se ele fizesse a vontade daquele povo. Mas ele não fez, e por isso ele era desprezado. Mas o Senhor Jesus não era corrupto, ok? O discípulo não é superior ao seu mestre. Se você diz que é discípulo de Cristo, de Yeshua, porque agora está na moda ser discípulo de Yeshua. Não foi discípulo de Yeshua, foi os 12 apóstolos. E um ainda era o Judas ainda. Ok? Fala conosco, Senhor, vem conosco. Nós somos discípulos do apóstolo Paulo. E dá graças a Deus se você ainda pode ser discípulo do apóstolo Paulo. Ok? Porque Deus deixou os seus apóstolos para pregar o evangelho para gentil. Mas o gentil eles quer. Não, eu tenho sangue judeu. Não, eu não sou qualquer coisa. Gente, vocês acham que o Judas não tinha sangue judeu, não? Para com isso. E aqui eu não tô falando mal do judeu, não, porque o verdadeiro judeu não incomoda ninguém, não. O verdadeiro judeu só não quer que vai incomodar ele lá, mas ele não foi incomodando a gente. Quem incomoda a gente são os falsos judeus, as pessoas que querem ser judeus, nem é. É disso que eu tô falando, ok? Presta atenção no que eu tô falando para depois não falar besteira por aí. Os verdadeiros judeus não ficam incomodando ninguém, eles só querem viver em paz na nação deles. Mas no Brasil tá cheio de pessoas que até ontem era gentil, cristão. Não, e agora eu não sou mais cristão. Eu descobri que lá no ano 1500 veio um judeu aqui pro Brasil, quando descobriu, e acho que eu sou judeu. Vem conosco, Jesus, livrai-nos das besteiras que nós colocamos na nossa cabeça. Tem um monte de gente aí para colocar mais e as pessoas dão ouvido, e por isso está vivendo essa situação. Vamos lá. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo discípulo perfeito será como seu mestre. Como é que o seu mestre... Presta atenção que foi Jesus. Presta atenção. E já vai pedindo a misericórdia dele. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda porque a gente é egoísta. A gente foi ensinado um evangelho de dormir lençóis de seda. Uma vez tinha sido assaltada minha casa, um revólver na cabeça dos meus filhos. E eu tava muito abalada. E eu fui numa igreja e cheguei lá, o pastor tava pregando. Porque nós temos que dormir nos melhores lençóis de seda. Assim dá pra tenha o melhor carro, se puder comprar um avião. E eu ali, arrasada, saí daquela igreja mais arrasada do que entrei. Em 2011. Só não vou dar aqui o nome da igreja do pastor para não piorar. Vamos lá. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu olho. O Senhor Jesus falando aqui, ok, gente? É o Senhor Jesus que está falando. O discípulo, primeiro ele falou, o discípulo não é superior. O discípulo não é superior ao seu mestre. Como é que foi seu mestre? Nosso mestre é Jesus, não é? Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu olho. Agora entrou o negócio da trave.
Agora entrou o negócio da trave. Porque para pregar nós somos ótimos. Todo mundo é bom para pregar. Todo mundo tem um versículo na ponta da língua. O problema é obedecer. Esse é o problema. Obedecer o que o Senhor Jesus falou. Ele pediu para a gente pregar o evangelho. Ele quer que a gente pregue o evangelho. Mas não pensa que isso é tudo, não. Pregar é maravilhoso. Mas não é tudo. Porque para a gente ver defeito nos outros é a coisa mais fácil que tem. Difícil a gente ver em nós mesmos. Ok? Ou como pode dizer a teu irmão, deixa-me, irmão, tirar o argueiro do teu olho, o argueiro, quando tu não vês a trave no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois enxergarás para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, o Senhor Jesus ali, ele era irmão daquele povo. E eles estavam querendo, e eles achavam um monte de defeito do Senhor Jesus, queriam matar o Senhor Jesus apedrejado. Depois decidiram que era melhor o Senhor Jesus morrer crucificado, então tinha que mandar para os romanos, né? O Senhor Jesus foi porque era assim que as profecias estavam se cumprindo, ok? Então eles viam corrigindo o Senhor Jesus dia e noite. Então o Senhor Jesus ia ter no sábado, eles ficavam lá olhando o que o Senhor Jesus estava fazendo. E o Senhor Jesus falou: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois enxergarás para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eles estavam tudo cheios de trave nos olhos e ficavam o tempo todo atrás do Senhor Jesus, dizendo que o Senhor Jesus estava errado. Mas tem gente hoje assim também. Nós vamos tomar cuidado. Deus nos livre, não Pai, Filho e Espírito Santo. Uma árvore boa não dá frutos maus. Uma árvore má não dá fruto, não dá bom fruto. E nós aqui nós vamos saber o que é esse fruto que Deus fala. Que tem gente que acha que dar fruto bom é alisar o irmão, passar a mão nas costas, irmãozinho queridinho. Tá tudo bem, todo mundo faz isso, imagina. Não se preocupe, Deus vai te perdoar de qualquer jeito. Isso aí não é um bom fruto não, ok? Essa pessoa não tá dando um bom fruto não. Se ela não tá te ensinando a verdade, ficar te alisando, te paparicando, falando que a Bíblia falou que a Bíblia não falou, ou pegando versículo fora de contexto. Nós somos cristãos, observamos o Evangelho de Cristo e o Cristo apostólico. Ok? Tem bastante material para você corrigir um cristão nos Evangelhos apostólicos. Não pega texto fora de contexto, que nós estamos vivendo na época da graça. E a época da graça é a lei de Cristo. Se você não está conseguindo nem viver a graça, você acha que você vai viver a lei? Porque na lei, se tropeçou em um só mandamento, já o resto tudo caiu. É igual aquela pilha assim, o dominó, e quando puxa a pedra da frente, as outras tudo caem. Vamos lá. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto, não se colhe figo dos espinheiros, nem se espalha uvas dos abrolhos, nem se apanha uva dos abrolhos. Abrolho é uma árvore daninha que não dava fruto. Não dava uva, aliás. Você pode observar que na natureza tudo tem árvore parecida. Tem árvore parecida com a oliveira, mas não é oliveira. Tem árvore parecida com o trigo, mas não é... não é nem árvore. Aqueles capinhos lá parecido com trigo, mas não é trigo. Tem parecido com pé de uva, mas não é pé de uva. Tem coisas na natureza que é parecido, mas não é. Então, não colhe o figo dos espinheiros. Então, tem uma árvore lá toda cheia de espinho. Até parece um pé de uva, mas não é.
nem se apanham uvas dos abrolhos. Ok? Figo é figo dos espinheiros. Pé de figo não tem espinho. E a uva não dá nos abrolhos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro, do seu coração. E o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquele que o coração está cheio. Ok? É no nosso íntimo, ou quando ninguém está vendo, que a gente vai saber o que está dentro de nós. Vamos lá. Se bem que hoje em dia as pessoas elas estão tão escancaradas que elas vão para a internet mostrar quem realmente elas são. Vamos lá. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo. Não adianta dizer que sabe hebraico, grego, não adianta falar que tem o melhor evangelho, não adianta dizer que lê a Bíblia, que conhece, que é melhor do que aquela outra religião. Não adianta, a Bíblia fala, porque me chamar de Senhor e não fazer o que eu digo. Vocês estão fazendo o que eu estou dizendo? Estão amando o inimigo? Está perdoando, está orando, está fazendo bem a quem não merece? Aí as pessoas pulam esses versículos porque acham que Jesus errou ali, né? Vamos lá. Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e pratica, ouve e pratica, e eu vos mostrarei quem é semelhante. Ok, gente? Então, é o que eu falei, pregar é fácil. Tem pessoas que para elas é uma dificuldade enorme pregar, mas elas oram. Ok? Se você está orando também para o bem das pessoas, isso é um ministério maravilhoso. Mas como eu disse, pregar é fácil. O problema é obedecer. Ok, todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então nós vamos praticar. E ensinar as pessoas também a praticar. Não é levantou a mão, tá salvo, vai pro céu, não. Ai, Brasil é o país mais evangélico que tem. A gente só vai saber se realmente são evangélicos quando o negócio apertar. Vem conosco, Senhor, nos livre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Se você estiver passando por provas, agradeça a Deus. Porque as pessoas que não passam por prova, quando chegar as provas dos sinais dos tempos, elas vão entrar em pânico. E muitos já estão abandonando o Evangelho. Misericórdia, vem conosco, Jesus, vem conosco. Vamos ver quem é semelhante àqueles que praticam a palavra? Deus recompensa, Ele é galardoador. Ele dá presente. Vamos ver quem pratica o que é semelhante. É semelhante ao homem que edificando uma casa, cavou bem fundo, fez os alicerces, ok? Cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não puderam abalar, porque ela estava bem construída. Ok? A nossa fé tem que ser igual aqueles abrigos lá, anti-guerra que tem em Israel. Ok? A nossa casa tem que estar bem construída. Bem construída. Na rocha, que é Cristo. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Peça a Deus para que não haja guerra no Brasil, porque o Brasil não tem bunkers, não. Lugar de esconderijo anti-guerra. Se tiver alguns ricos que fizeram escondidos, nem sabem. E muitas vezes fizeram em outros lugares que não vai dar nem tempo de chegar. Por isso nós vamos clamar a misericórdia de Deus para livrar o nosso país. Mas aquele que as ouve e não
as observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra, movediça, sem alicerce. A torrente investiu contra ela e ela logo ruiu, e grande foi a ruína daquela casa. Recentemente a gente vê aquela enchente terrível em Minas Gerais. Eu até tinha tido um sonho naquela noite. Eu via todo lado que eu estava cercada por enchentes que corriam um grande rio. Então, gente, é melhor às vezes ter uma casinha simples, mas ser segura, num lugar seguro, do que tá morando na cidade, cheio de gente, cheio de casas bonitas, mas quando vem a tempestade, o que acontece? Isso aconteceu em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, de vez em quando também umas partes de São Paulo, umas partes da Bahia, todo lugar, já teve problemas. Oh, meu Deus, ajuda que possamos encontrar as moradias seguras, mas que principalmente a nossa construção esteja no Senhor Jesus, no teu evangelho. Quando eu fui conhecer mesmo o que era cristianismo, foi quando eu li o evangelho, aí eu falei, gente, quanta coisa maravilhosa nesse livro. Que coisa mais bonita que o Senhor Jesus fez por nós. E foi ali onde tudo começou. A nossa alicerce tem que estar em Cristo Jesus. Eu já conheci igrejas, não critico a igreja, já participei de católica, de evangélica. Mas quando eu li o evangelho a primeira vez, foi quando minha mente abriu. Pela misericórdia de Deus, até hoje Ele está me dando a graça de ler. 48 anos atrás. Vamos lá. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra, movediça, sem alicerce. A torrente investiu contra ela, e ela logo ruiu, e grande foi a ruína daquela casa. Não fique em meios religiosos que não está construído na rocha. Não fique, porque vai desmoronar. Vem conosco, Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem conosco, nos abençoe. Abençoe as pessoas que vão ver o vídeo no YouTube, no Facebook, nas páginas. Página no Facebook, Bíblia Diária Helena, perfil Cristã Helena, YouTube, Comunidade Unida de Cristo. Abençoe cada um que for ver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com saúde, com paz, com prosperidade, para honra e glória do teu nome. E vos deixo a próxima paz. Shalom, shalom.